sempre à disposição de seu senhor para as tarefas mais baixas, e se falhasse em satisfazer seu dono, podia ser descartado ou morto como um animal sem valor. Nesse tipo de sociedade, alguns cristãos também tinham escravos, mas os tratavam gentilmente e permitiam que tivesse os mesmos direitos que qualquer outra pessoa dentro da igreja. Um escravo, Calisto, tornou-se bispo de Roma. Bruce L. Shelley, História do Cristianismo ao Alcance de Todos, páginas 44 e 46. Mártires no Coliseu. Em virtude disso, também nos informou Eusébio acerca das atrozes perseguições que foram suportadas pelos irmãos e irmãs desde Estevão, morto apedrejado pelo Sinédrio, com a aprovação de Paulo, que futuramente será ele mesmo vitimado como mártir da seita a qual perseguiu, e daí adiante, passando pelas perseguições dos judeus e que motivaram as primeiras dispersões dos irmãos pela Judéia, pela Samaria e confins da terra, de Nero, que virá a ser o carrasco de Paulo e de outros irmãos vitimados pelos sórdidos planos deste psicopata, Domiciano, que também tentou a todo custo dizimar os irmãos e que já a esse tempo constituía um grupo considerável aos olhos dos romanos e que lançaram mão de estratégias tais quais o desterro de seus mais importantes líderes, o que veio a levar o apóstolo João a ser exilado na ilha de Patmos, onde ficou incomunicável a muitos irmãos, mas não a seu Senhor e Salvador, que lhe legou e a nós a extraordinária revelação acerca das últimas coisas, ou o Apocalipse. E prossegue Eusébio a nos demonstrar a quais penas os heróis da fé nos transmitiram a mensagem de salvação em Cristo Jesus, os verdadeiros campeões em meio às atrocidades, como quando nos descreve o martírio de Policarpo, discípulo direto de João, e que demonstrou sua força e fidelidade ao Senhor durante a perseguição no tempo de Vero, e não somente ele, mas muitos outros que também entregaram suas vidas incondicionalmente ao seu Senhor, confiando na vida eterna por ele mesmo garantida. Assim também acontecendo no tempo de Severo, de Maximino, de Diocleciano, etc. Todos participantes dos crimes que se acumularam sobre as costas dos perseguidores, até por fim os trazer definitivamente à ruína, diante da potente mão de Deus que trabalha por seu povo e que por meio de sua infalível palavra assevera que as portas do inferno não prevalecem sobre a sua santa e amada igreja em Cristo. Assim é que chegamos enfim à época do enfraquecimento do Império Romano, diante dos constantes ataques dos bárbaros e a divisão em Império do Oriente, fundado na antiga Bizâncio, a atual Constantinopla, e que futuramente terá novamente o seu nome atualizado para Istambul, quando cair em posse dos turcos otomanos, e o enfraquecimento do Império do Ocidente com capitão em Roma, e durante um certo tempo teremos também dois imperadores em atuação, que na verdade é fruto de uma astuta estratégia de Diocleciano, que ao longo do século III viu em torno de si o desenvolvimento de um verdadeiro caos em torno da questão da sucessão ao trono, o que multiplicava os pretendentes, promovia horrendas chacinas na casa imperial e enfraquecia o sistema de poder que constantemente estava sendo acuado pelos inimigos nas fronteiras. De forma muito eficaz, deu este antigo soldado originário da Dalmácia uma prolongação da vida do império, principalmente quando decide por dividir o poder em dois augustos, cada um com o seu próprio César, e isso como meio de aplacar esta sanha por poder que acomete a todos os líderes, sendo enfim mais viável ao governo de um império ainda com vasta extensão. E durante algum tempo o império ganhou uma sobrevida com esse sistema e enfrentou seus inimigos nas fronteiras com os alemães, ao longo do Danúbio, na Bretanha e na longínqua Pérsia, até que por fim chegamos ao momento em que conduzirá a uma nova unificação, quando o Augusto da parte oriental do império, Galério, após uma vida de perseguição e tentativa de extermínio do cristianismo,
Enfim, reclina-se em seu leito de morte com a única certeza que levará ao túmulo, a de que fracassou totalmente em seu desígnio, e após seu suspiro estabelece-se novamente uma luta pelo poder, quando então desponta na história essa figura controversa que dominará o quadro do momento. Constantino, filho de Constâncio Cloro, avança ousadamente pelos Alpes para expulsar seu rival de Roma e tomar o poder. E este é o momento épico em que, após uma visão que tenha sido contemplada por Constantino, que, conforme nos diz o historiador Lactâncio na sua obra sobre a morte dos perseguidores, e Eusébio em De Vita Constantini, após isso avança contra seu oponente e em 28 de outubro de 312 obtém grande vitória sobre Maxêncio numa ponte chamada Milvia, construída sobre o rio Tibre, e que afunda levando consigo grande parte das tropas de Maxêncio, o que é descrito por Eusébio como uma analogia ao evento do Mar Vermelho, quando as tropas do faraó passam também por desastre. Assim como no tempo de Moisés e da raça outrora piedosa dos hebreus, os carros de Faraó e suas tropas ao mar Deus lançou. A elite de seus cavaleiros e chefes o mar vermelho devorou. O abismo os recobriu. Maxêncio também e os hoplitas, soldados com armadura pesada, e lanceiros que o cercavam, caíram no fundo como pedra, quando diante da força de Deus que estava com Constantino, deu as costas e atravessou o rio que estava diante de si, e do qual fizera contra si mesmo um instrumento de perdição, ao construir, Maxêncio, cuidadosamente uma ponte unindo as margens por meio de barcas. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, editora Paulus, página 451. Batalha na Ponte Milvia. E nesse clima eufórico é que recebemos informações acerca desse momento histórico em que esta antiga seita, entre aspas, de pessoas totalmente desprezadas pelas elites do poder de então, finalmente se vê diante da experiência de ter entre suas fileiras o nome de um imperador, que atribui o sucesso de sua empreitada ao Deus dos cristãos. E a partir de então podemos ver o definitivo encerramento de uma época dolorosa, mas áurea do cristianismo antigo, desde a cruz de madeira até o símbolo da cruz pintado nos escudos dos soldados de Constantino, em virtude da visão e da voz que dizia "In hoc signo vinces", por este sinal vencerás. O ponto marcante em que a fé sai de sua esfera de confissão pessoal, convicção e sacrifício, o que encerra a época do cristianismo antigo, que uniu os cristãos unicamente por sua fé e suas perseguições, e diante de nós vemos nascer uma poderosa instituição, com a associação entre a fé e os interesses do Estado, quando então o imperador acredita ter sido ele favorecido por Deus para alcançar a vitória, e pensa ele, por outro lado, estar favorecendo a Deus, quando por meio do poder obtido passa a laborar pela imposição da fé universal neste mesmo Deus que o levantou. Constantino. Seria de uma grande estupidez desprezar os motivos pelos quais o historiador descreve a vitória de Constantino em tons tão vibrantes, que o fazem semelhante à épica vitória dos hebreus sobre as tropas de Faraó. Seria muito fácil para os que estão afastados das atrozes perseguições, martírios, estupros, degolações, crucificações, esfolações, empalações e outros tantos métodos absurdos de infligir dor, olhar para esta atitude com total desprezo
e reputar o mesmo historiador como um reles bajulador oficial. Todavia, creio que cada um deve ser julgado dentro de seu tempo e de acordo com a sua